Obrigado, Senhor, pela graça de um novo dia. Como é bom estarmos vivos, como é bom sermos amados por Ti. Esse dia vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Você pode repetir isso depois de mim, mas repita com fé, repita com autoridade. Este dia vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse dia vai ser uma bênção. Em Teu nome, Jesus. Nós já consagramos esse dia a Ti. Nos primeiros momentos, nas primeiras horas desse dia, nós consagramos a Ti, Jesus, o nosso dia, tudo que nós vamos viver, cada pessoa que a gente vai encontrar, que nós iremos encontrar, cada tarefa que nós iremos fazer, tudo isso nós consagramos agora ao Teu nome, Jesus, a Ti. Proteja-nos nesse dia, Senhor. Proteja-nos contra as línguas caluniosas. Proteja-nos nesse dia, Senhor, contra as pessoas falsas, invejosas, ciumentas. Proteja-nos, Senhor, dos perigos de assaltos, de acidentes, de ladrões, de mal-entendidos, de roubos. Proteja-nos, Senhor, contra a ação das tentações em Teu nome, os espíritos que querem nos tentar para nos tirar do Teu caminho, Jesus. Proteja-nos no Teu nome. Contra as insídias do maligno, Senhor, proteja-nos. Contra as palavras malditas que amaldiçoam, proteja-nos. Dos acidentes, Senhor, proteja-nos. De tudo aquilo que venha contribuir para o nosso mal, proteja-nos, Jesus, em Teu nome. Retira do nosso caminho nesse dia tudo que não é Teu, tudo que nos afasta de Ti, tudo que nos tira da Tua presença, Senhor. Retira do nosso caminho. Nós já invocamos, Jesus, o Teu sangue precioso sobre todo o nosso dia. Nós invocamos o Teu sangue, Jesus, sobre tudo que nós vamos fazer. Que o Teu sangue nos proteja, que o Teu sangue nos cubra, que o Teu sangue nos livre do mal, que o Teu sangue abra as portas da nossa alma, Senhor, para a Tua obra. Sim, Senhor, a nossa alma nessa manhã está como uma terra seca, uma terra seca, ressequida. Já nessa manhã, Jesus, derrama sobre nós agora o orvalho do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Pai, no nome de Jesus, o Espírito Santo nessa manhã. Vem, Espírito Santo, nos abençoar, nos encher, nos batizar agora nessa manhã. Vem, Espírito Santo, iluminar as nossas ideias. Nos dê a Tua criatividade, a Tua inspiração. Vem nos conduzir no nosso trabalho. Vem nos libertar das mentiras que vêm presentes em ideologias, em vídeos, em conteúdos que recebemos. Nos dê visão espiritual, Espírito Santo. Nos dê audição espiritual. Vem abrir os nossos olhos para a vontade de Deus, para o que é certo nesse dia. Batiza-nos nessa manhã, Espírito Santo. Inunda o nosso coração. Inunda a nossa mente. Vem e nos enche agora com Seus dons, Seus carismas, Seus ministérios, Espírito Santo. Venha nos dar a profecia de Deus para esse dia. E liberta-nos, Espírito Santo, de tudo que nos impede de ouvir a Deus. Que este seja um dia no qual nós estejamos sempre na presença de Deus. Que nós saibamos ouvir a Deus nesse dia. Vem nos libertar, Espírito Santo, da surdez espiritual, da cegueira espiritual. Nos faz ouvir a Deus. Que essa pessoa agora, nesse carro, nesse metrô, nesse ônibus, no trabalho, em casa, ainda na cama, no banheiro, que ela agora escute a voz de Deus, porque Deus quer falar com essa pessoa agora. Que ela escute a atitude que ela precisa tomar ou não tomar, o que ela precisa fazer ou deixar de fazer. Fala com ela agora, Espírito Santo. Talvez essa pessoa que está vivendo uma vida tão distante de Deus, em pecado mortal, convence-a agora, Espírito Santo, que ela precisa voltar para Deus,
que ela precisa abandonar essa situação de vida que a deixa num estado no qual a graça de Deus não a pode proteger. Porque quando nós estamos em estado de pecado, nós saímos da área de proteção da graça de Deus e nos expomos ao mal. Convence essa pessoa agora, Espírito Santo, que o maior bem que ela pode ter é a comunhão, é a amizade com Deus. Vem, Espírito Santo, fala com essa pessoa agora, fala com esse filho, com essa filha. Eu rezo agora, Espírito Santo, por essa pessoa que tem depressão, que já acordou triste, que não quer sair dessa cama. Liberta essa pessoa agora, Espírito Santo, dessa tristeza, dessa melancolia, desse desânimo, desse desejo de morte. Liberta essa pessoa, Espírito Santo, que sofreu essa traição e que acordou agora. O esposo não está do lado, a esposa não está mais aí, a dor no coração, a revolta, a mágoa. Liberta essa pessoa que acordou triste porque ela perdeu há pouco tempo o esposo ou a esposa, está viúvo, viúva, ou perdeu um filho, perdeu alguém importante. Essa pessoa que está em um outro país, longe, se sentindo tão triste, tão vazia, tão sozinha. Liberta agora, Senhor. Quantas pessoas já acordam tristes? Liberta agora em Teu nome, Jesus, dessa tristeza. Enche esse coração de alegria. Talvez esse filho, essa filha, Senhor, não dormiu bem. Foram tantos sonhos ruins. Essa pessoa com esse transtorno de ansiedade, Senhor, a cabeça dela não para durante a noite. Ela gasta mais energia quase que dormindo do que acordada, de tanto que ela sonha, de tanto que ela se bate. Cura, Senhor, essa pessoa, em Teu nome, Jesus, dessa ansiedade desordenada, dessa hiperestimulação mental. Nem dormindo a mente dela para, Senhor. Liberta, mostra para essa pessoa que ela tem que mudar alguns hábitos, deixar o café, diminuir, deixar tanto estímulo, tanta luz, tanta tela. Mas ela acordou hoje, Senhor, destruída, cansada, ela não dorme direito, Senhor, ansiedade. Ela já acordou preocupada com o futuro, preocupada com a conta para pagar, preocupada com o filho, preocupada porque ontem à noite aconteceu algo ruim. Ela e o marido não estão bem. Essa pessoa, Senhor, que está se sentindo tão sozinha, essa pessoa idosa, não tem ninguém que a visita, os filhos moram longe, estão sempre tão ocupados. Tira essa solidão desse coração. Visita essa pessoa, Senhor, eu queria tanto ter se casado, concretizado o seu estado de vida, a sua vocação, acordar do lado de alguém que ama, mas até hoje não realizou e acorda sempre se sentindo frustrada, frustrado, não amada. Cura esse coração, Jesus. Essa pessoa, Senhor, atormentada na mente, liberta agora em Teu nome, Jesus, desses pensamentos de culpa, de autocondenação, de escrúpulo. Liberta essa mente, Jesus. A pessoa tem perdido a batalha na mente, Senhor. O mal muitas vezes tem triunfado na mente dessa pessoa. Reconquista, Espírito Santo, em nome de Jesus, os territórios na mente dessa pessoa que foram perdidos para o mal, para a tentação, para a impureza. Eu consagro a mente dessa pessoa a Ti, Jesus. Liberta essa mente de todo pensamento de morte, de toda a influência do mal. Proteja essa pessoa, Senhor, pelo Teu nome. Que ela seja coberta, Senhor, pela proteção, intercessão, presença dos santos anjos, a intercessão de Maria. Que durante todo esse dia, Senhor, essa pessoa seja coberta pelo Teu sangue. Que o mal não a atinja. Que o mal não a atinja. Essa pessoa, Senhor, que está trabalhando num ambiente tão difícil, Senhor. É um ambiente, Senhor, de cobrança, Senhor, de culpa. Um ambiente onde as pessoas condenam uma a outra, falam mal, estão querendo puxar o tapete uma da outra, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, tapete uma da outra nesse ambiente de trabalho, está pesado. Essa pessoa acorda triste, sabendo que tem que ir para lá. Mas Jesus, antes dela entrar nesse ambiente de trabalho, cubra-a com Teu sangue, proteja-a. Que o mal não a veja nesse ambiente pesado. Que o Teu nome seja a vitória dessa pessoa, que as pessoas não a enxerguem, as pessoas más, que ela seja guardada. Eu rezo por esse médico, proteja-o nesse hospital, nessa UTI, essa enfermeira, esse motorista, Senhor.
proteja-o nas estradas. Rezo por esse motoboy, essa motogirl que está dirigindo, Senhor, hoje, a moto o dia inteiro. Proteja nas estradas. Eu rezo por esse professor, por essa professora, esse açougueiro, essa pessoa que trabalha como diarista, essa pessoa que trabalha como gari, por ela. Eu rezo, Senhor, pode esse missionário, esse pastor, essa pessoa que está no serviço, esse senhor bispo. Rezo por esse músico, esse produtor musical, videomaker, administrador, contador. Tantas profissões eu poderia dizer aqui, mas o Senhor sabe o que essa pessoa faz. Autônomo, vendedor, lojista. O Senhor sabe qual é o ambiente de trabalho dela. Abençoa essa pessoa, Senhor. Abençoa o seu trabalho, Senhor. Abençoa o seu dia. Que já nessa manhã ela seja cheia do Teu Espírito e protegida pelo Teu nome e abençoada por Ti. Como diz, Senhor, o livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Filho, filha, a misericórdia do Senhor se renova sobre você agora. A misericórdia dele a cada manhã se renova. Mantenha a sua mente, as suas emoções, seu coração nesse dia centrado em Deus. Procure ouvir a Deus. Eu sinto que Deus vai falar com você. Já está falando e vai falar ainda mais nesse dia. Escute e obedeça. Quem obedece a Deus não erra. Quem obedece a Deus é feliz. O Senhor te ama. Ele é a tua força. E Ele vai te proteger. Se em alguns momentos desse dia voltarem a acontecerem momentos de tensão, de angústia, de provação, invoca o nome de Jesus. Vai dizendo: Jesus, meu Senhor, me ajuda. Jesus, eu te amo. Vai dizendo o nome de Jesus. Pela oração você vai vencer. O milagre vai acontecer. Receba agora essa bênção que sela tudo que o Senhor realizou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, sobre o vosso dia, cada detalhe desse dia, guardando-vos, livrando-vos do mal, e selando tudo que o Senhor fez aqui. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar você, querido filho, querida filha, se você é novo, nova aqui, inscreva-se agora no meu canal, canal do Padre Adriano Zandoná. Ative o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa a sua curtida nesse vídeo, também o seu comentário. Aqui nos comentários, deixa o seu pedido de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar, tá bom? E compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Envia para que mais pessoas sejam abençoadas e recebam e façam essa oração de proteção espiritual todas as manhãs. Um abençoado dia para você. Você é um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus. E esse dia vai ser uma benção. Deus está reservando coisas maravilhosas para você no dia que se chama hoje, pois as misericórdias dele já se renovaram sobre você. Creia. Deus abençoe você. Muito bem-vindo, bem-vindo. Episódio 82, segundo dia desse novo período, Conquista da Terra Prometida e o Tempo dos Juízes. Olha, esses períodos, gente, são períodos que muita gente não entende, não conhece, nunca ouviu falar e nunca leu. Então é importante você prestar atenção, você ler com exatidão. Hoje vamos ler Josué, capítulo 5 ao 7, Salmo 125, tá bom? Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Esse é o podcast, nosso podcast diário, Bíblia em um Ano. Aqui nós vamos ler juntos no meu canal no YouTube a Bíblia ao longo desse ano, desde Gênesis até Apocalipse. Quero contar com você, quero contar com a sua fidelidade, incentive outros que começaram e desistiram a continuar. Porque, gente, é um benefício tão grande ler a Sagrada Escritura. Você não tem noção quanta coisa Deus vai fazer na sua vida através desse período. Agora, seja fiel. Coloque aí como meta você ser fiel. Se for possível, todos os dias você lê no mesmo período, no mesmo lugar. Isso ajuda muito a fazer o nosso cérebro entender que há um compromisso, né?
Hoje, no episódio 82, vamos ver o que aconteceu no Vale de Arcor. Leiamos. Josué capítulo 5. Quando todos os reis dos amorreus ao ocidente do Jordão e todos os reis dos cananeus para as bandas do mar souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas até que passassem, seus corações desfaleceram e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedras e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem, depois do êxodo, não o tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra saídos do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que mana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa a geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante sua viagem. Depois que todos foram circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito, e deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Os israelitas acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os frutos da região, pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair no dia seguinte àquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná. Naquele ano, alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem, de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor ao seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Josué capítulo 6. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai a volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, dareis 7 voltas à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai a volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. Durante toda a marcha, ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite.
Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram a volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram a volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, com tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será ao preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será à custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu nome divulgou-se por toda a terra. Josué capítulo 7. Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do interdito. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Josué enviou de Jericó homens a Rai, situada junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel. Subi, disse-lhes ele, e explorai a terra. Eles subiram e exploraram Rai. Voltando para junto de Josué, disseram-lhe: é inútil o povo todo subir, mas vão só 2 ou 3 mil homens e apoderem-se da cidade. Não se fatigue todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. 3.000 homens aproximadamente se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Rai, caindo mortos 36 homens. Os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Ah, Senhor, clamou Josué,
Por que fizestes esse povo passar o Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo, e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós ao vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com a face por terra? Israel pecou, a ponto de violar a aliança que eu lhes tinha prescrito, e a ponto de tomar as coisas votadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhes as costas, pois caíram sob o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estarei mais convosco de hora em diante. Vai santificar o povo. Dize-lhe: Purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: O interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. Vireis amanhã tribo por tribo. A tribo que for designada pelo Senhor se apresentará, família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do interdito será queimado, ele e tudo o que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte, pela manhã, Josué mandou vir o povo, tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximando-se as famílias de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre a casa de Zabdi, a qual se apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zara, da tribo de Judá. Josué disse-lhe: Meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor, Deus de Israel. Confessa-me o que hoje fizeste, sem nada ocultar. Acã respondeu a Josué: Sim, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi no meio dos despojos um belo manto de Senaar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, e cobiçando, tomei-os. Tudo isso se acha escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e estes viram que os objetos estavam lá, ocultos, e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué e a todos os israelitas, e puseram-nos diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, pegando em Acã, filho de Zara, com a prata, o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, levou-os até o vale de Acor. Chegando ali, Josué disse: Por que nos confundiste? O Senhor te confunda hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados. E juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, o qual subsiste ainda hoje. Com isso aplacou-se o furor do Senhor. É por esse motivo que o lugar traz ainda agora o nome de Vale de Acor. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque lendo aqui Josué nós estamos vendo a concretização das tuas promessas. O Senhor é um Deus fiel e o que o Senhor tem para nós é muito maior, melhor do que podemos pedir ou pensar. Faz-nos também lutar, ainda que estejamos no deserto, para conquistar a nossa terra prometida com perseverança, porque o que o Senhor tem para nós é maravilhoso. O Senhor é um Deus bom, um Deus amável, um Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, quando os homens entraram ali com Josué, na Terra Prometida, a gente vê que Deus pediu para Josué para que todos os homens fossem, circuncidados. Ou seja, trazidos à aliança. Porque lá no deserto eram só eles, eles não estavam circuncidados, mas ali eles precisavam se diferenciar, dos outros,
e se libertar, né, da antiga escravidão. Então a circuncisão era extremamente necessária, o que é hoje o nosso batismo, né? Eles celebraram, né, a Páscoa, né, a Pessá, né, o maná deixou de cair. Deus cuidou deles, né, todo esse tempo do deserto, fazendo o maná e a carne cair do céu. E agora Deus continuava cuidando deles de uma forma diferente, dando a terra e falando, trabalhem, né? Isso é importante. Falando da batalha contra Canaã, essa batalha, gente, é uma batalha cósmica, né? Uma batalha moral e uma batalha espiritual, não somente uma batalha por território, né? Porque aquele povo, a cultura cananeia, gente, era construída sobre a maldade, né? Eles denegriam, né, o ser humano, eles matavam os próprios filhos para o deus Moloque. Eles tinham uma prostituição socializada, né, uma depravação constante. Então havia um juízo ali de Deus, né? Então a batalha era muito além somente de uma batalha humana, era uma batalha contra as forças do mal também, né? São Paulo disse, né, em Efésios 6,12, na armadura do cristão, que a nossa luta não é somente contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, né, os poderes das trevas espalhados pelos ares, né? E somente a fé ensina a gente a ver essas realidades. Talvez hoje você não esteja numa batalha como Josué e esses homens ali contra Canaã, mas você também vive uma batalha espiritual todos os dias. E você sabe que assim como Deus tem um projeto para você, de salvação, de felicidade, o demônio também tem, sabe? Então ele quer te desviar da fé. Então existe uma batalha todos os dias. Ele quer te desviar da salvação. E somente com os olhos da fé a gente vê que todos os dias a gente vive uma batalha espiritual e precisamos lutar com a arma da oração, com a arma da confissão, com a arma do conhecimento da Sagrada Escritura, com as armas dos sacramentos, o Santo Rosário, porque para a batalha espiritual as armas são espirituais. Gente, a gente vê também, né, que a situação ali do Acã, né, que guardou aquilo que era votado ao interdito, foi o mesmo erro de Saul lá na frente, nós vamos ver no período dos reis. O que Deus falou que tinha que ser destruído, era para ser destruído, porque tinha uma razão. Que aquilo atrairia contaminação espiritual, aquilo atrairia a ruína. E a sentença foi dura, né? Foi brutal, porque naquela época, como eu disse, tinha que ser assim, né? Tinha que ser assim, porque eles perderam a batalha de Ai, muito mais pessoas morreram por causa do erro de Acã. Então, ele teve que ser destruído para que outros não morressem, né? Ali no Vale de Arcor, que quer dizer Vale do Problema, né? da contenda, né? O que aconteceu com Acã nessa situação, né? Apesar de Deus estar fazendo algo novo, está levando ele, o povo, à terra prometida, está levando ele, o povo, a um novo nível, né? Eles eram livres, eles tinham a terra deles. Acã ainda tinha uma mentalidade de escravo, sabe, gente? Uma mentalidade do Egito. Ele não precisava guardar aquilo. Deus falou, eu dou a terra. E vocês vão cultivar, vocês vão plantar e vão colher. No fundo, o pecado de Acã tem a ver também com o comodismo, com a preguiça, com buscar o caminho mais fácil, com buscar o atalho. Não, Deus vai me dar a terra para eu plantar, para eu colher. Não, eu quero o que já está pronto, me dá isso aqui. Eu quero dispor de guerra que Deus pediu para não tomar, né? Porque era algo contaminado, era um juízo contra aquela nação má. Não, eu quero isso aqui porque eu não quero trabalhar, eu não quero me indispor, eu não quero ter que fazer as coisas, eu quero ter o que é dos outros. Então, ele trouxe esse comodismo, essa preguiça, essa mentalidade de escravo que fez com que um juízo forte fosse sobre ele, né, contra ele e sua família. Como eu disse, o Antigo Testamento, a chapa é quente, mas também, né, uma consequência daquela escolha, porque era muito séria essa questão do interdito. No fundo, né, isso reflete a pessoa que quer dar o seu próprio jeitinho, que não quer obedecer a Deus, que quer fazer do seu jeito, que diz que Deus está errado. Não, a Bíblia diz isso, mas eu digo que não. Não, a Bíblia diz isso, mas eu sou assim. Quem é você, grande eu? Quem sou eu para dizer que Deus está errado e nós estamos certos? Nós temos que ser mais humildes, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que nos sujeitar à palavra, às ordens de Deus, mas quando a gente não entende, né? Porque Acã reflete um pouco disso. Olha, Deus falou isso, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou muito bom, porque eu sei o que eu quero, porque eu resolvo. E trouxe, você está vendo, o pecado dele trouxe consequências negativas para todo Israel. Muita gente morreu por causa do erro dele. Então a gente tem que tentar entender isso, né? Que nós precisamos nos submeter a Deus.
e deixe saber que Ele sabe o que é melhor. Melhor do que a gente. A gente tem que confiar, né? A tarefinha para você hoje é o Salmo 125, viu? Não deixe de ler, é muito importante. Esses salmos são muito importantes. Na verdade, vamos ler juntos. Não é um salmo tão grande? Vamos ler 125? Pega aí, por gentileza, ou acompanha na tela. Cântico das Peregrinações. Quando o Senhor conduzia os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria, e em nossos lábios cantos de triunfo. Entre os pagãos se dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como torrentes nos desertos do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando os que levam a semente a aspergir. Na volta virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu dessas palavras, o que ficou forte para você, tá? Muito importante, escreva aqui. E também, se você é novo, nova, se inscreva no meu canal, vem fazer parte da nossa família, tem muita coisa aqui para abençoar você, muitas playlists, eu posto a homilia todos os dias, sabe? Eu posto o texto todos os dias às 6 da tarde, vem fazer parte da nossa família. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Nossa família. Nossa família. Nossa família. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao 83º dia. Nós vamos hoje meditar, mergulhar na Palavra de Deus. Esse é o podcast diário Bíblia em um ano aqui no meu canal. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha, hoje nós vamos ler Josué capítulo 8 e 9 e depois o Salmo 126. Anote o Salmo, que se o Padre não ler com você, você vai ler como tarefa, tá? Essa leitura complementar é muito importante. Estamos agora, desde alguns dias aí, no período da conquista da Terra Prometida e dos juízes. É um período bem importante que marca uma outra trajetória, um outro tempo, um outro aspecto da vida do povo de Deus, né? E é importante a gente entender muito bem, tá certo? Olha, se você é novo, nova aqui, se inscreve no meu canal, vem fazer parte da nossa família, ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui e deixa agora já seu joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. E vai firme aí com seu parceiro de estudo, isso é muito importante. Então vamos ouvir essa leitura na voz do Orlando Júnior, depois o Padre vai meditar com você. Josué capítulo 8. O Senhor disse em seguida a Josué: Não temas, nem seja covarde. Toma contigo todos os guerreiros e sobe contra Ai. Eis que te entrego o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Trarás Ai e seu rei, como fizeste com Jericó e seu rei. Mas os despojos e os rebanhos os repartirei entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Ai. Escolheu 30.000 homens valentes e fê-los partir durante a noite. Deu-lhes esta ordem: Atenção! Ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância, e estais preparados. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos de Ai, e quando saírem ao nosso encontro como da primeira vez, fugiremos. Eles sairão atrás de nós, longe da cidade, pois dirão:
Ei-los que fogem diante de nós como da primeira vez. Durante essa retirada, saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade, que vos entregará o Senhor vosso Deus. Depois que a tiverdes tomado, incendiai-a, segundo a palavra do Senhor. Essas são as minhas ordens. Josué fê-los partir, e eles se prostraram em emboscada entre Betel e Rai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista a sua gente. À frente de sua tropa, subiu contra Rai com os anciãos de Israel. Todos os guerreiros de que dispunham tinham também subido às proximidades. Chegados defronte da cidade, acamparam ao norte, tendo o vale entre eles e Rai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os pôs de emboscada entre Betel e Rai, ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Rai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente, ao amanhecer, e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los, afastando-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Rai que não saísse em perseguição de Israel, até deixaram escancarada a cidade. O Senhor disse então a Josué: levanta a lança que tens na mão contra Rai, porque eu entrego a ti. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando-a e ateando-lhe fogo. Os habitantes de Rai, voltando-se, viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu, e não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles. Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Rai. E, tendo os outros saído da cidade ao seu encontro, viram-se os inimigos cercados de um lado e de outro pelos israelitas, e foram feridos, de modo que não ficou sobrevivente algum, e não houve sequer um fugitivo. O rei de Rai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Rai, tanto no campo como no deserto, aonde tinham vindo em perseguição dos israelitas, depois que todos foram passados ao fio da espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total dos que morreram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, todos da cidade de Rai. Josué não retirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança, até que foram mortos todos os habitantes de Rai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e o espólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Rai e fez dela para sempre um montão de cinzas, que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Rai em uma árvore e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e que fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu-o de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo o Israel, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes conservaram-se de pé ao redor da arca,
diante dos sacerdotes, dos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam tanto os estrangeiros como os israelitas, metade deles do lado do monte Garizim e metade do lado do monte Ebal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. De tudo o que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer nesta leitura feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que ali se achavam misturados. Josué capítulo 9. A notícia de tais acontecimentos, todos os reis, de além do Jordão, da montanha e da planície, do litoral, do mar grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus coligaram-se para combater Josué e Israel. Mas os habitantes de Gabaon, sabendo o que Josué tinha feito a Jericó e a Rai, usaram de astúcia. Puseram-se a caminho, munidos de provisões, seus jumentos carregados de sacos velhos e odres de vinhos rotos e recozidos. Levavam nos pés calçado muito velho e remendado, vestiam-se de roupas muito usadas, e o pão de suas provisões estava seco e estragado. Foram assim ter com Josué no acampamento de Gálgala, e disseram-lhe, bem como a todo Israel: Viemos de uma terra longínqua, fazei aliança conosco. Os israelitas responderam: Talvez habiteis perto de nós. Como, pois, poderíamos fazer aliança convosco? Mas eles disseram a Josué: Somos teus servos. Josué disse-lhes: Quem sois vós? De onde vindes? Eles responderam-lhe: Teus servos vêm de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo o que ele fez no Egito, e de como tratou os 2 reis dos amorreus além do Jordão, Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, que moravam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisões para o caminho, ide ao seu encontro, e dizei-lhes: Somos vossos servos. Portanto, fazei aliança conosco. Vede o nosso pão. Nós o tínhamos tomado quente quando partimos de nossas casas para vir ter convosco, e ei-lo como está agora seco e mofado. Esses odres de vinho que tínhamos enchido, novos, agora estão rotos e descosidos. Nossas vestes e nossos calçados estão gastos por causa da longa viagem que fizemos. Os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram as suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança que lhes assegurava a vida, e os principais da Assembleia confirmaram-na com juramento. 3 dias depois deste tratado, souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles. Então os israelitas puseram-se a caminho, e ao 3º dia chegaram às suas cidades, cujos nomes são estes: Gabaon, Cafira, Berote e Cariataim. Eles não os feriram por causa do juramento que lhes tinham feito os principais da Assembleia, em nome do Senhor, Deus de Israel, e toda a Assembleia começou a murmurar contra eles. Eles responderam: Fizemos-lhe um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel, e não podemos tocar neles. Eis, porém, como havemos de tratá-los. Respeitaremos suas vidas, para que não excite contra nós a ira do Senhor, se faltarmos ao juramento. Ficarão vivos, declararam os chefes, mas serão empregados em cortar a lenha e carregar água para toda a Assembleia. Inteirado da decisão dos chefes, Josué convocou-os e interpeliu-os. Por que nos enganastes, dizendo que eres de uma terra longínqua, quando habitáveis no meio de nós? Agora malditos sejais. Vossa servidão não cessará jamais, e continuareis a cortar lenha e a carregar água para a casa do meu Deus.
Eles responderam a Josué: A nós, teus servos, chegou a notícia de que o Senhor teu Deus havia ordenado a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tivemos, pois, muito medo à vossa aproximação, e temendo por nossas vidas, tomamos este expediente. Agora, eis-nos em tuas mãos, trata-nos como te parecer justo e bom. Fez Josué como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que não os mataram. Determinou naquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade e do altar, cortando lenha e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse, funções que exercem ainda hoje. Senhor, obrigado por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, a perceber as armadilhas que o inimigo coloca, Senhor, no nosso caminho. Muitas vezes a gente não percebe e a sutileza do mal vai nos envolvendo. Assim como o povo de Israel, Senhor, teve que lidar com essa armadilha, né? Teve que fazer uma aliança sem perceber. Nós muitas vezes somos enganados, Senhor, pelo pecado, pelo inimigo, e assumimos o errado achando que é certo, assumimos a verdade, a mentira como verdade. Dai-nos olhos espirituais abertos, Senhor, para não nos deixarmos convencer e enganar pelo mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vemos hoje as estratégias militares de Josué, né? Claro que, guiado por Deus, Josué buscava direção para enfrentar o combate, para enfrentar os inimigos. Ele buscava direção em Deus. E essa estratégia, essa emboscada dele, né? Trazendo o povo para fora da cidade, depois os israelitas entrando, combatendo, vencendo. Isso mostra para nós que nas batalhas de cada dia, eu e você precisamos ouvir a Deus e receber dele as estratégias certas. Eu e você precisamos receber de Deus as estratégias certas para lutar o nosso combate. E veja bem também que esse povo já tinha sido preparado no deserto por Deus para a vitória. Então era impossível alguém lhes resistir, porque o Senhor combatia por eles e porque eles já tinham sido provados e aprovados. Veja bem, a prova que você enfrenta no deserto, da provação, da dificuldade, ela te aprova, ela te faz forte bastante para lutar os combates e para vencê-los, né? Esse povo estava experimentado. Só que, infelizmente, eles foram arrastados ali, né, para um embuste, para uma emboscada. Eles foram enganados pelos gibeonitas, que disseram para eles que era um povo forasteiro, que estava vindo de longe, né? Que se vestiram com roupas surradas de quem estava chegando de viagem. Só que eles viviam ali perto. E Deus tinha dado a eles a ordem de exterminar todos os povos daquela terra. Todos os povos quer dizer todos os povos, né? Mas eles foram enganados por esse povo que propuseram uma aliança, disseram que vinham de longe, mostraram uma comida já carcomida ali pelo tempo, pelo pó da viagem, e os israelitas caíram, fizeram uma aliança com eles. E aquela aliança, sobretudo naquela época, gente, a palavra tinha muito poder e era uma aliança inquebrável. Então eles foram impedidos de atacar aquele povo. E aquele povo, como todos os povos vizinhos, viram que Israel era poderoso, que Deus estava com eles, e eles estavam ganhando todas as guerras, e exterminando todas as nações, né? Então eles entraram numa aliança que gerou um relacionamento inquebrável, gerou um compromisso, porque eles foram enganados. Olha, antes de você entrar numa aliança com alguém, é preciso rezar também e consultar o Senhor. Quantas pessoas sofrendo porque entraram na aliança do matrimônio com a pessoa errada, ou do jeito errado, sabe? Não entre em aliança com pessoas que Deus não confirmar, que não mostrarem com um caráter experimentado que Deus é uma prioridade para elas. Que às vezes a gente entra em aliança com pessoas más, com pessoas que nos matam aos poucos, sabe? Isso aqui é uma lição para nós. Só que eles, ao invés de consultarem o Senhor antes de aceitarem o argumento dos gibeonitas, já aceitaram, né? E foram levados para essa aliança errada. Só que, ao mesmo tempo, os gibeonitas, eles entraram na história da salvação, né? Dessa forma imperfeita, através do relacionamento com Israel, né? E também se tornaram herdeiros de muitas bênçãos ali. Você vê que na época de Davi, né? A Arca da Aliança ficou um tempo escondida ali no território dos gibeonitas, que era um povo pacífico com Israel, Israel pacífico com eles, né?
Era um relacionamento imperfeito, mas eles entraram nesse relacionamento com Deus através de Israel. Isso também nos leva a refletir o seguinte: às vezes, o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus, não é perfeito, sabe? A gente não faz tudo aquilo que a gente devia fazer, a gente deveria confessar mais, a gente deveria rezar mais, ir mais à missa, participar mais da igreja. Estamos em falta. Mas mesmo assim, gente, a gente tem que lutar para ser fiel o máximo que a gente puder e saber que Deus honra a parte dele e que a gente tem que lutar para honrar a nossa parte para melhorando cada vez mais, né? Não se acomodar num relacionamento ruim, mas também não desanimar quando você não consegue ser tudo o que você precisa ser, pode ser. Porque o inimigo, dizia Santo Afonso Maria de Ligório, ele é ardiloso. Por exemplo, quando você não comete um pecado, você não peca, ele fica dizendo: não, pode pecar, não tem nada de ruim, não. Você está na igreja, mas comete o pecado. Continua na igreja aqui sim, bem engajado, mas vivendo bem de um jeito morno, de qualquer jeito, com tibieza, né? Só que quando você está vivendo mais ou menos e está se esforçando e não está conseguindo, ele coloca na tua mente: abandona, você não merece, você não consegue, não é para você. Opa, mentira, é para você sim. Luta, se esforça, levanta, recomeça. Vive, honra a sua aliança com Deus. Luta para honrar a sua aliança com Deus. Como eu já tenho explicado, nós somos herdeiros da aliança de Abraão e nós temos a nossa aliança pelo batismo. Então, honre essa aliança. Faça a sua parte, busque a Deus de coração sincero. Honre a Deus quando ninguém está vendo. Isso é o que agrada ao coração de Deus. Nós o buscarmos, nós o honrarmos no secreto, quando ninguém está vendo, sabe? E voltando ao começo da reflexão, eu sinto aqui de refletir um pouquinho mais sobre isso, a gente vê, gente, que Israel se tornou invencível. Por quê? Repito, porque eles foram provados e aprovados por Deus. Demorou, mas quando a bênção deles chegou, ninguém podia tirar. Então, suporte o seu tempo de espera em Deus. Você está esperando por algo, para encontrar a pessoa certa, para passar num concurso, para superar uma dificuldade, para conquistar algo novo. Suporte o tempo da espera, suporte o processo do deserto no qual Deus está te preparando para conseguir arcar com o peso, se comportar, né, o peso da bênção que Ele vai te dar. Seja fiel, espere com fé, porque na hora que Ele fizer, e na hora que Ele te der a terra e falar conquista, ninguém vai poder te segurar, nem o demônio, nem o mal. Esse povo estava preparado, eles tinham a unção, eles tinham a presença de Deus. Ninguém conseguia, sabe? Poderia impedir Israel de conquistar a terra, a bênção que Deus lhes tinha dado. Então, permaneça em Deus, seja fiel. Deixa Deus te formar, porque quando Ele fizer, meu amigo, vai ser perfeito. Vamos rezar juntos o Salmo 126. Pega aí na sua Bíblia para rezarmos juntos, Salmo 126. De Salomão, Cântico das Peregrinações de Salomão. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. É inútil levantar-vos antes da aurora, atrasar até a alta noite o vosso descanso, para comer o pão duro de duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como flechas das mãos de guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa. Contra os seus inimigos, às portas da cidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que dê sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui nos comentários o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, que ficou forte para você. Até amanhã. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai
consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um Ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família.